Teresina, Sônia Abrão. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Sextou hoje, né? Vamos ter, olha, muitas coisas legais pra vocês conferirem aqui com a gente nesta tarde, tá bom? Começar a chamar nossos convidados, o nosso time, na verdade. Começar com o Vladimir Alves e seus bochichos. Vem pra cá, Vlad. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde para todo mundo. Olha só, o que seria a maior transação da história da televisão brasileira? Epa. Vamos mostrar hoje aqui. Mas assim, transação milionária, Sônia Abrão. Sério? Envolve cifras nunca mais vistas na história da TV brasileira. Meu Deus do céu. Tá bom, né? Suspense é pouco aí, viu? Mas já já vocês ficam sabendo com certeza. Olha aqui, Alessandro Lobianco, nosso menino do Rio, também aqui com a gente. Se tem bomba assim, não tem, ele vai dizer agora. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Vamos falar aí também de uma cifra milionária, mas a bomba do dia é o seguinte. Tivemos acesso a um documento interno da Globo sobre os erros do encontro e a gente vai dar os detalhes do que a cúpula da Globo está apontando. Maria, você vai entrar na Na intimidade, intimidade, do um programa. documentozinho interno que passaram pra gente hoje de manhã, aponta aí o que seriam erros com as justificativas pro encontro. Certo. E aí já tem o destino traçado, não tem? Tem o final dessa história que aconteceu na reunião que eu vou contar. Ah, então tá certo. Bom, olha aqui, vocês vão repetir todas as manchetes que deram, porque nós vamos começar a nossa roda da fofoca. Bora lá. Olha, a maior transação da história da televisão brasileira. Envolve milhões. Tá. E ninguém de casa faz ideia do que se trata. E eu vou contar já já Ixi, aqui ele no vai programa. contar já já. Olha, muito dinheiro, Sônia Abrão. Muito dinheiro. Olha, eu vou tirar uma foto com a Bispa, vocês vão contando as fofocas Então aí. vamos lá. Ó, hoje eu tô com duas notícias aí, uma delas é também sobre alguns milhões, Ah, é? Vlad. Sobre Não, mas o alguns meu vai milhões. render mais. Eu acho que o Vai seu dar é uma mais cifra dinheiro, maior. mais dinheiro. Mas a minha tem gente que sorriso de orelha a orelha. E eu vou falar também hoje sobre um documento interno da Globo que a gente teve acesso exclusivo, apontando todos os erros e todas as justificativas para esses erros relacionados ao programa Encontro. E no final dessa reunião eu vou contar o que aconteceu sobre esse documento secreto aí que a Globo está guardando, preparando até para mostrar para a emissora, caso o programa chegue ao final ali com as razões para que isso tenha ocorrido. Caramba. Márcia, alguma coisa te impressionou mais que você vai querer comentar? Não, a gente quer falar um pouquinho da novela das 9, né? Que Ah, agora sei. vai sofrer uma nova reviravolta Vai aí. ter morte? Ah, vai. né? Vai, já começaram a anunciar ontem, especular Tá. no capítulo, né? E vai ter morte, sim. Tá vendo? que já Segundo as vai, profecias, tem morte, né? Né? Que foi? Segundo as profecias, tem morte. Tem, na Eu novela. só mesmo, espero né? que não seja quem eu tô pensando, porque aí a novela perde um pouco da graça. Mas é ela, né? Hã? É ela. Vou começar. Bom, olha, vamos começar. Vamos lá. Pois é. e Feliz agora, também? Essa não é muito boa não, Ai, Sônia, ai, ai, porque ai, enquanto Vlad. um lado tá comemorando, o outro lado tá padecendo, Quem né? é o Tá outro A gente tá lado? falando Qual do é? encontro. Ah, a meu vizinha de Deus porta. do Pois céu. é, a gente já tinha falado que a direção da Globo encomendou uma pesquisa aí para os próximos 60 dias Você que vai falou. ser determinante para saber se o encontro vai continuar no ar ou não. Mas ontem teve uma reunião lá na Globo que eles pontuaram, eles elaboraram um relatório interno apontando motivos que estariam ocasionando o fracasso do encontro. Eu senti falta de alguns itens nesse relatório, mas eu vou contar aqui para Tá vocês bom. o que a gente Globo acrescenta, considerou. né, Vlad? Pois né, é. Marcinha? Então a gente complementa. A gente Ó, complementa. O primeiro ponto, foram 4 diretores que participaram dessa reunião ontem e eles começaram falando o seguinte, Sônia, o relatório apontou como primeiro erro do encontro fazer a transferência do encontro do Rio para São Paulo. Desnecessário. Eles né? acharam, eles agora acham que isso foi totalmente desnecessário, por quê? A justificativa é que o encontro funcionava melhor no Rio pela questão dos convidados. A maioria dos Todo o elenco convidados, tá o lá, né? elenco das novelas estão no Rio. E aí, como o encontro agora começa mais cedo, 9h30 da manhã, eles pedem para que os convidados cheguem 1 hora antes. Tá. E as bandas também. Então, quer dizer, para chegar lá 8h30 da manhã,
muitos convidados não Complica, podem. Então, eles estão tendo muito problema com a questão dos convidados, Tá. inclusive sobre a questão dos cantores. Eles avaliaram que os cantores de peso estão indo uma vez por semana e que estão cobrindo o resto da semana com bandas que talvez não sejam tão expressivas ali para o público do encontro, justamente por 2 fatores. Como tem que estar 8h30 da manhã, tem que pagar para ir um dia anterior, hospedar todo mundo, passagem, essa Fica coisa. caro. Fica caro. Tá. Então, eles falaram o seguinte... a conclusão nesse primeiro quesito é que a escolha errada da transferência do encontro para São Paulo aumentou o custo operacional do programa Com sem certeza. a menor necessidade. Mas a gente falou aqui na época, né? principalmente Pra com que passagem. isso? Pra que tirar de lá? Tava redondão, podia Tava ter tudo deixado. certinho, Não não sei pra quê. tinha. Mas, né? Agora caíram na real. Pergunta pra gente antes. A gente fala. Aliás, nós falamos, né? Nós falamos. Olha, muita é coisa isso, que está aqui Maria. a gente chegou a falar. Ó, o segundo erro, por exemplo, ter colocado o cenário do encontro num caminhão para montar o mesmo cenário em São Paulo. Eles acharam o seguinte, pelo fato de terem feito esse improviso, eles apontaram nesse relatório que tiveram muitas coisas que ninguém ficou sabendo. Nessa coisa de trazer um cenário de um estado para o outro, dificultou tecnicamente o programa, porque muitos improvisos e ajustes tiveram que ser feitos. A falta do novo programa gerou insegurança nos patrocinadores. Pode falar? Não, ó, tô vendo um relatório e até agora eles não tocaram no ponto principal. Isso aí é perfumaria, onde tá localizado, onde não tá, não é? Cenário, se é novo, se é velho, se veio de caminhão, se veio de avião. Olha, isso não influencia na audiência do programa. Vocês estão falando em orçamento, essa coisa toda, e não vem com essa história, é só um cantor famoso por semana, no encontro não era assim. Era sim. Não dá para ter um cantor, um ator, uma celebridade todo dia de segunda a sexta. Programa diário não consegue, porque realmente é muito pesado. Semanal, ok, se fecha tranquilamente. Diário, não. Então não vem falar, não, porque faltou isso, faltou aquilo. Tá normal essa história de agenda de convidados. E muita gente boa tem sido levada para o encontro, sim. Esse não é o problema. Será que vocês botaram o dedo na ferida nesse relatório e rasgaram? Será? É o que a gente vai ver agora. Vamos ver. Então, olha, o primeiro item do relatório, esse custo operacional que aumentou com a transferência, né, do Rio para São Paulo. O segundo item, essa coisa de colocar o cenário no caminhão e trazer... É tipo quebra-cabeça, essa depois que você logística. desmonta, não consegue montar O mais. relatório Consegue montar aponta que mais. essa logística deu uma série de problemas. Uma série de problemas que eles conseguiram fazer com que o público não percebesse. Só não pode falar que desses problemas passar em frente à câmera, tá no bolo. É verdade, né? E isso teria gerado uma insegurança nos patrocinadores, segundo eles. Por isso que o programa não começou tendo o apoio aos patrocinadores, tanto dentro quanto nos intervalos, como eles planejavam. Terceiro ponto, esse eu concordei. Eu vou ficar quieta. O problema Fala. da marcenaria, até aqui fala. É verdade, né? Terceiro ponto que esse relatório apontou é o seguinte, que a emissora errou feio ao lançar o Manuel como apresentador. Isso é um erro que eles destacaram. Peraí, vamos esclarecer. Não é porque o Manuel não seria um bom apresentador, é que eles lançaram como apresentador e depois rebaixaram ele. Ah, Pois bom, é. claro, Eles confessam o no erro relatório. é esse. esse O erro. erro é da emissora, não tem a ver com a qualidade profissional do Manuel Soares. E esse ponto, pelo Esse eu menos, concordo. eles fizeram meia-culpa. Fizeram meia-culpa, porque até eles que dizem o enfim. seguinte, foi considerado que no plano de mídia do programa e no lançamento, de fato a Globo vendeu o Manuel como apresentador, o que gerou indignação popular quando foi reduzido a assistente da Patrícia e, inclusive, um erro financeiro, porque ele foi lançado para um posto que nem o salário era compatível. Tá vendo, gente? Eles apontam isso aqui também Então. como uma coisa que poderia dar problema interno com o Manuel e a Globo. Certo. Que isso Em foi um termos, momento se ele delicado. quisesse uma equiparação, ele teria todo No o sentido direito assim, de passou pedir. pelo Manuel, mas ele Sim. poderia ter Ele encrencado e não poderia ter, encrencou. ele Esse não foi encrencou. o terceiro ponto. Agora, vem cá. Quantas vezes a gente falou e para vocês verem que a gente não está delirando. E vocês em casa também perceberam. Ele foi apresentado nas chamadas como... Ali era um casal de apresentadores. Venderam E assim. venderam assim, chamada No assim. lançamento e de repente, do no produto, lançamento na coletiva, do né? produto. E de repente, na estreia, não...
ele vira um assistente de palco, ele fica segurando bandeja, ele fica carregando o buquê de flores, essa coisa toda, e ele não tem espaço para exercer a tarefa que era a dele lá no programa. Começou aí, começou na estreia, gente. Colocaram ele lá para ficar com a plateia, isso é uma honra, né? Sim, Óbvio, claro, é uma honra. claro, mas para Com a tirar de plateia. perto dela do palco. E depois também tiraram ele da Exatamente. plateia, né? E depois tiraram da Colocaram ela plateia e abrindo ela o programa. foi, exatamente. Exatamente, acho que para dar uma disfarçada. Isso ficou É. bem detalhado no relatório, que foi algo que causou uma comoção popular extremamente negativa Esse- para o programa. É o único ponto importante desse relatório É. até agora. É o único ponto importante. O item 4 do relatório, Sônia, que passaram aqui para gente, nesse documento, é a troca de horário. A Globo realmente considera nesse outra relatório. coisa. Que foi o maior tiro que a Globo deu nos pés na manhã da Meu, Globo. Se a Ana continuasse no horário dela e entregasse o horário para a Patrícia com o encontro, a coisa teria rolado A muito gente melhor. falou isso desde o começo, lembra? Desde o Nós começo. Eu falamos falei, aqui. pergunta pra gente. Nós falamos com relação a essa Lembra? troca. O horário era Comentou. muito... Crucial, né? O horário era crucial. Já A era gente até tradicional. brincou, como é que um cantor vai cantar ao vivo, né? Tão Sim. Tão cedo, E aquela aí tão eles cedo. colocaram, Marcinha, exatamente isso que você falou nesse item, dizendo da juro que eu não falta... colei, tá? Eu vi que você não colocou, eu tô aqui. É, eu não colei. Mas você foi assertiva nisso, porque eles falam o seguinte, esse horário que começa às 9h30, a dona de casa não está com um pique tão grande para as atrações musicais que estão sendo apresentadas. Então, essas atrações não estão dando engajamento nas redes sociais, não está tendo repercussão nas redes sociais. Só a É muito Patrícia cedo. consegue tirar o sapato Animada e dançar logo cedo, né? animada Eu- logo às 9 da Logo manhã. cedo Eu acordar até com tinha- muita música, né? A gente falou isso aqui, não precisa ser muito... Sim, a gente lembra o primeiro dia, o Péricles, 9h30 da manhã. Coitado. Lembra? É. Maior pagodão. Pagodão, e que não é um horário. Eles avaliam que normalmente é um horário que ou a dona de casa já acordou ali bem cedo, mas já está preparando correria. muita coisa, está É, na correria, tá na correria. está assistindo, mas não vai parar para tirar o sapato e dançar. Não, Isso ela não tá vai dançando acontecer. de outro jeito, Pois né? é. Então eles apontaram que isso dificultou o engajamento das atrações musicais. E aí eles reforçam novamente que estão conseguindo levar uma atração por semana e constataram que os demais músicos e artistas não são da expressividade que a Manhã da Globo poderia levar, Ai, como olha, era não ia feito. mais. Se eu tivesse a minha banda, falar Fala, depois de uma é. coisa dessa, que isso, Pois gente. é, se eu fosse os filhos da Bahia que foram hoje lá, não ia. Não ia eu gostar também muito, não ia não. mais, não. Poxa vida, as Acabaram atrações com os são convidados, legais. né? Eu acho. Acabaram com os convidados. Que isso, e é um pessoal legal, e você acaba conhecendo, né, Claro. muita novidade Muita em termos de novidade, que é música, bacana. muito cantor bacana, muita cantora, muita banda. É que isso, não tem essa não, gente. O clima do programa, ele é uma coisa geral, e ele é dado pelos apresentadores, né, na Sim. interação com os convidados. Então, o buraco é mais embaixo. Agora, teve um quinto ponto que me chamou a atenção também, que eu acho que aqui realmente também talvez tenha sido bem apontado. Que está aqui, ó, outro ponto apontado no relatório é que subestimaram a transição da Fátima para a Patrícia. A Globo subestimou ao fazer isso de uma forma muito repentina, muito rápida, achando que o público já estaria preparado para fidelizar com a Patrícia. Eles dizem que essa transição deveria ter sido elaborada de forma mais planejada e humanizada e avaliaram... Não foi esse o problema. Não, Não também foi acho. esse o Não, problema. não é essa a questão. Mas avaliaram que a passagem de bastão não tocou o público e não fez o público da Fátima fidelizar com a Patrícia pela forma, e aí eles citam isso na reunião, improvisada que foi feito. Concluíram que esse era um alto ponto que merecia mais sensibilidade e atenção, isso não Porque ocorreu. vocês querem continuar ignorando que a Fátima nem queria fazer essa passagem de bastão, Sim. né? Não queria. O clima entre as duas, entre ela e a Patrícia, por mais que elas quisessem se beijar, se abraçar, confraternizar no ar, estava pesado. Tanto que a Fátima, o tempo todo, nos últimos momentos, nos últimos encontros aí que ela apresentou, era aquela coisa, porque é meu, porque fui eu que criei, meu criei, filho. porque tem que ser isso, é meu filho, a Patrícia querendo dar a cara dela pro programa, querendo mostrar que ela Mudar o ia nome, fazer, né, mudar também, o nome, né? ela queria até mudar o nome, quer dizer, a situação era pesada. Aí força uma coisa que não tem condições de acontecer, ficou o quê? Mecânica, protocolar,
fria. Quando eles falam, apontam que não emocionou ninguém, não mesmo, não tocou ninguém, não mesmo, elas não estavam ali de verdade. Né? Não existia uma confraternização, né? Uma passagem de bastão, uma desejando realmente um ótimo trabalho para outra. Parecia que, né, Fátima, que nos desculpe, mas que ela queria mais que o encontro afundasse de vez com a Patrícia e tudo, porque realmente não era mais o encontro da Fátima. Ela queria que acabasse, né? Ela queria que acabasse, pelas falas da porque Fátima. o projeto era dela e hoje a gente vê que era mesmo. Porque a gente até queria que ela fosse embora, porque ela estava fazendo corpo mole, mais faltava do que apresentava. Aí a Patrícia brilhava, a Patrícia estava melhor do que a Fátima na parte final da Fátima no encontro, não é? E hoje a gente se vê falando volta a Fátima, até a Globo pedindo para a Fátima voltar para o encontro. Insistir, E não ela já deu a adianta resposta, insistir, não adianta. E aí vem a conclusão desse relatório, e essa conclusão aponta que a soma de todos esses problemas ainda foi duramente agravada com um conflito entre os apresentadores. Agora chegou chegar esse ponto. né? Então, a conclusão é... nefrálgico. A conclusão é uma soma de todos esses problemas agravada com conflito entre apresentadores. O programa enfrenta a pior dificuldade com boas atrações e convidados, problemas comerciais sérios e principalmente o relacionamento entre equipe, internamente da equipe. Aqui também Ou seja, a refletia no que você produção falou ficou ontem. pesada, contaminou o ambiente. E aí, Sônia, foi engraçado porque quando eles fazem a conclusão desse relatório, as nossas fontes falaram que um dos diretores levantou e pegou um pincel. Eu até não entendi isso. Me falaram que é um negócio de pincel atômico. Eu nunca tinha escutado isso. Esse aqui, ó. E que escreve bem grosso, exatamente, porque pra é mim isso. isso sempre pra mim foi hidrocor. Quando minha fonte falou, ele pegou um pincel, eu fiquei pensando, mas o que é pincel? É de pintagem. Mas eu falei, ele pegou um pincel e ele fez um X no documento, um dos diretores fez um X assim e falou assim... relatório? No Não, relatório. Fez um X em cima do relatório e falou assim, eliminado. Eliminado o quê? O relatório? O programa, o Sônia, programa. Um dos diretores levantou, pegou o relatório, olhou para todo mundo e falou Tá. o seguinte, fez o X na mesa e falou assim, por mim, eliminado. Olha, não sei quem é você, diretor, mas parabéns, porque é a única atitude sensata a se tomar em relação a um produto que foi, que foi desmoronando, na verdade, igual a Torre de Babel, em um né? ano, praticamente um ano aí, né? Destrói a torre e tem que ir todo mundo. Também Então, acho. eu acho que é Cai justo. tudo, né? É justo. Sim. Agora, uma coisa que eles conversaram que foi um ponto assim de extrema sensibilidade nessa reunião de relevância, é sobre como voltar atrás. Porque eles falaram o seguinte, como voltar atrás agora. Se voltar, eu retiro os parabéns agora. Agora. Como voltar atrás isso? e tirar o encontro do ar? Porque eles pontuaram, a gente já vem passando por uma série de programas que estão sendo tirados do ar que não deram certo. Tudo que a gente não queria era tirar o encontro do ar depois do fracasso do Se Joga. Porque a gente insistiu no Se Joga, a gente temou com a imprensa, com o telespectador, a gente não deu o braço a torcer. E essa história foi longe demais e deu prejuízo. Sim. E eles falaram o seguinte, até minha fonte falou que utilizaram essa expressão, isso vai ser um prato cheio para a imprensa. Gente, não pode. E o outro falou, mas não é questão, é que não pode, é uma questão comercial, é uma questão de programa, questão de programação, Não, é uma questão de de conflito público, dos dois. De público, que mídia? Nada. Eles estão preocupados perto com disso. isso, com as Que críticas isso em retirar o encontro do isso ar. É vaidade, claro que é legal. É vaidade né? mesmo. Claro que a imprensa é importante, nós somos representantes, não vamos dizer o contrário. A gente sabe da nossa importância, sim. Mas, gente, desculpa, os programas são feitos para o grande público. Não interessa a opinião desse crítico, daquele, a repercussão que vai ter na imprensa, não interessa, sabe? Ou interessa menos, é secundário nessa história, diante do público, porque é o público que decide o que ele quer assistir ou não. Né? Então, o importante é fazer um trabalho que realmente cative as pessoas. O público, não né? foi esse o caso, não foi. Essa história, né, de ver a Patrícia com o Manuel e o tratamento de quinta que foi dado ao profissional, é uma coisa de ferir a dignidade profissional, realmente desencantou todo mundo. Então, agora, se cria coragem e tira do ar, né? Se for realmente a melhor opção, na minha opinião, como crítica de televisão,
televisão é sim a melhor solução, a única solução, eu acho, porque por causa da crítica, porque a crítica à mídia vai fazer uma festa e não sei o quê, vocês vão manter um esquema todo remendado, né? E que não vai funcionar do mesmo jeito, porque a fratura foi exposta e não tem mais volta a isso, nunca vai ter aquele passo normal necessário para o sucesso, Também né? concordo com você, Sônia. E como termina essa reunião? Termina então essa reunião, esse executivo dando X no documento e falando... Mas com essa possibilidade de voltar atrás? Não, eu digo assim, quando eles falam assim, o mais difícil agora vai ser voltar atrás, é tirar o encontro do ar, na verdade. Entendi. Por Entendeu? essa questão Por essa toda questão de vaidade, toda, de repercussão. Né? Então, termina assim a reunião. A reunião termina com ele fazendo esse X eliminado, eles conversando que realmente o programa foi esgotado. Pediram para mandar esse relatório para a cúpula da Globo para anexar quando a pesquisa daqui a 60 dias ficar pronto. Sim, mas já é um relatório, porque a gente já tinha que falado que eles estão pessimistas em relação a essa pesquisa. E termina justamente com um dos diretores falando: o mais difícil vai ser dar o braço a torcer. Agora vamos aguardar a pesquisa. Aí mas entra a faz vaidade, parte do jogo isso, né? que aí entra a questão da vaidade, né? De quem brigou para ter esse produto lá. E aí De quem brigou para não ter para também, não ter não é? também. Eles Tem admitiram os erros ali. Eles admitiram. Mas eles não querem admitir. Dá para entender? Eles admitiram, mas Eles não querem. começaram com a perfumaria, até criar Vamos coragem tentar. de chegar no ponto crítico Eu acho da que quando história, eles falam, realmente. Sônia, a conclusão é que a soma de todos esses problemas ainda foi agravada com o conflito entre os apresentadores, eles estão meio que passando uma mão por cima de onde está Sim, o da nervo origem. da Eles questão. inverteram a culpa é do ordem. apresentador. Tipo, não deu liga Não entre os deu dois. liga. Né? Apenas Foi dessa isso, maneira na que verdade. colocaram no relatório. Então, quer dizer, esse relatório chegou pra gente hoje de manhã. Isso, para mim, ao meu ver, já é um presságio do que vai acontecer no final dessa pesquisa. E agora, como eles vão dar esse braço a torcer, é o que eles estão discutindo hoje lá da Mas, melhor puxa forma. vida, não encara dessa maneira, não tem braço a torcer para ninguém. Tem que levar um produto legal que o público abrace e não vá abandonando durante a caminhada, que foi exatamente o que aconteceu nesse ano. O resto é profissionalismo mesmo, o compromisso é esse, é com o público, o resto vem como consequência, na verdade, não é? Mas olha, o Lobianco agora, para vocês que estão acompanhando ponto a ponto, vai fazer um resumo desse relatório, tá? Seria um documento secreto. Era, né? Era para ser. Era para ser secreto. Você conhece mas o rapaz não da foi, fotocópia? Né? Como é que Trouxe era? chefe, Mimeógrafo. Mimeógrafo, era mimeógrafo. Era Aquele que a mimeógrafo. gente Que roubava cheirava as provas. álcool, né? Aquele que a gente roubava as provas para Exatamente. poder colar e saber o que ia E cair nas saber o que provas. ia cair na Isso. prova. Exatamente. Ô, professora, Marcia. é mentira, hein? Agora pode Não, falar, é coisa né, que a gente Marcinha? sabia Agora depois, pode falar. né? Nem o mimeógrafo existe mais. Então, pronto. Bom, então eu vou fazer um Diga, resuminho, vai, faz um Sônia, olha resumão só. para o pessoal entender direitinho. Vamos lá, agora. para quem chegou agora, vou até aproveitar das minhas redes sociais Ah, que sim, eu é não tinha verdade, falado. não Eu deu. tô lá no Instagram, Alessandro Lobianco, no YouTube também, passa lá para bater um papo comigo. Quem está chegando agora, a gente teve um acesso exclusivo a um documento interno que a Globo fez durante uma reunião para apontar os erros e as justificativas de erros do encontro. É um documento que foi feito internamente, que vai acompanhar esse relatório que vai ficar pronto daqui a 60 dias para saber se o encontro fica ou sai do ar. O primeiro item que esse relatório apontou foi um erro transferir o encontro do Rio para São Paulo. E aí, nesse quesito, eles alegam a dificuldade com os atores da Globo, que a maioria estão no Rio, porque as novelas são gravadas no Rio, e também apontam dificuldades de trazer boas bandas todos os dias ali por essa questão de logística. Eles alegam que, como o programa foi para São Paulo, muito elenco da Globo, como o programa começa às 8h30, 9h30 da manhã, tem que estar Só não uma pode hora de estar, né? antecedência nos estúdios, precisa vir com um dia de antecedência, pagar hotel, passagem de avião, hospedagem, e que, enfim, isso aumentou o custo operacional do programa sem a menor necessidade. O segundo erro que o relatório aponta foi a transferência de cenário. Eles deram o braço a torcer que o programa deveria ter começado com uma roupagem nova, um cenário novo e até mesmo talvez com um novo nome. E aí esse relatório diz que colocaram o cenário do encontro dentro de um caminhão
para levar para São Paulo e que isso gerou uma série de problemas que necessitaram de outra série de improvisos que o público conseguiu não sentir, mas que os primeiros dias de encontro, a questão cenográfica foi extremamente complicada adaptar ao mesmo estúdio em São Paulo. E por muitos improvisos tiveram que gastar também um dinheiro que não precisaria ser gasto e que isso teria causado uma insegurança nos patrocinadores. Tirar um estúdio do Rio de Janeiro para passar para São Paulo com uma outra apresentadora, mas um mesmo formato, isso teria causado ali uma insegurança. Terceiro ponto é que a Globo confessa que errou feio ao lançar o Manoel Soares para a imprensa, na coletiva, no plano de mídia, no encontro, né? As super manhãs ter lançado o Manoel Soares como um apresentador em par de igualdade com a família, com a Patrícia. Eles consideram que isso foi um erro porque logo nos primeiros dias ele foi reduzido ao posto que, segundo a Globo, era o que deveria ser, como assistente de palco da Patrícia, e que, inclusive, isso pode gerar um problema para a empresa porque ele assumiu um posto com um salário que não era nem compatível ao dele. Ele foi lançado ao mercado por um posto que não ganhava nem para isso. E que isso poderia ter dado problema para a Globo. Quarto quesito, eles também confessaram aí que a troca de horário do Mais Você com o encontro foi um tiro no pé. Isso prejudicou totalmente, principalmente pelas apresentações musicais. Né? Eles encararam que realmente já analisaram que o público do encontro não é um público que 9h30 da manhã vai estar dançando, cantando um pagode, não vai estar com essa motivação ali nesse horário. E que a troca de horários fez com que essas atrações que seriam de cunho mais de entretenimento, elas não tivessem engajado nas redes sociais, porque é um horário que as pessoas não estão ali nas redes sociais querendo repercutir muita coisa 9h30 da manhã, além do que sai nos telejornais. E um quinto ponto é que foi subestimado, foi feito de uma forma muito repentina e de uma forma muito... como é que eu vou dizer? De uma forma muito prática, a passagem de bastão da Fátima Bernardes para a Patrícia. Eles acham que eles deveriam ter começado a trabalhar essa transição com mais antecedência, fazendo a Patrícia ter um jogo de bola melhor com a Fátima, talvez participando um dia, as duas juntas, falando, olha, vou entregar aqui para minha amiga, tal, que só no último dia, porque na verdade elas só tiveram um encontro. Amiga mais ou menos. Mas eles consideram que esse encontro entre as duas, de fato, só aconteceu durante um dia mesmo para o público, que foi quando foi feita a troca de passagem, né, a passagem de bastão, e de forma fria. Isso não tocou o público da Fátima não teria fidelizado com a Patrícia. Eles acharam que teria que ter sido mais humanizado essa passagem, que isso foi subestimado. Então, a conclusão do relatório é que a soma de todos esses problemas, ela ainda foi duramente agravada com o que eles chamam de um conflito entre os apresentadores e que nesse momento o programa enfrenta dificuldades com boas atrações, convidados, problemas comerciais e, como se não bastasse o conflito entre os apresentadores, houve ali também um desgaste entre a produção do próprio encontro. O clima não está bom entre a própria equipe que produz o programa. Então termina essa reunião com um dos executivos pegando o relatório, pegando esse pincel atômico, marcando um X vermelho no relatório e falando, por mim, está eliminado. E aí os outros executivos falando para ele, o difícil agora vai ser dar o braço a torcer. E aí esse documento foi encaminhado para a alta cúpula e está lá aguardando agora o resultado dessa pesquisa que vão fazer em 23 estados do país para saber o que o público de fato quer assistir de 9h30 às 10h30 da manhã. Cada vez mais próximo àquele horário todo ocupado pela Ana Maria Braga, né? Mas esse documento tem alguns pontos aí que eles admitiram finalmente a crise no programa, né? Sim, quando fala deles, aí tem essa questão. Eu acho que esse ponto, quando fala aí dessa troca de Fátima para Patrícia, né, essa transição, eu acho que não tem fundamento. Sabe por quê? Me lembro muito bem quando você trouxe essa notícia aqui e quando falaram que a Patrícia iria assumir a apresentação do encontro, o público
comprou essa ideia. Sim. Nós também compramos essa ideia. Todo uma campanha que danada. Estava todo mundo todo. esperando, então não houve rejeição. Até o momento em que a Patrícia estreou. E a gente foi acompanhando isso desde então, já tem mais de um ano, e agora eles admitem e veem que existe mesmo essa crise no programa. Então, esse fundamento aí, esse ponto não tem fundamento. Eu acho que nisso daí eles estão equivocados. Alguns pontos competem à realidade interna da emissora, como troca de cenário, perder os pregos, perder os parafusos. Uma confusão danada, o caminhão quebrou. Olha, E os parafusos ficaram dentro do caminhão. dentro do caminhão e lá voltou e não conseguiram. Então são coisas que eles têm que resolver internamente. Sim. Concordo que deveriam ter trocado o cenário. Essa vinda para o Rio de Janeiro, passagem aérea em cima da hora, é a coisa mais cara que existe na face da Terra. Sabe? Então compromete o centro de custos do programa. Claro. Então eu acho que vendo Tudo tudo errado, isso, né? mas o que a gente vê na televisão, eles finalmente deram o braço a torcer. De algo que a gente fala aqui, de algo que o pessoal de casa também notou e agora chegou aí a um consenso. Agora, Teve até um colunista que me desmentiu tanto, falando que era mentira essa história da Patrícia e Manoel, publicou hoje uma notinha falando é preciso separar a Patrícia do Manuel. Obrigado. Agora, finalmente, hein? tava todo mundo vendo, Depois da né? tempestade, Todos né? não queriam enxergar. E a Globo Mas assim, enxergou, realmente. infelizmente, caso o programa continue, nós vamos voltar para aquele ponto inicial, injustiça. Né? Se o programa continuar só com a Patrícia, o problema não é o Manuel. A gente já falou aqui. E aí vai voltar naquela foi história ele. no mesmo erro. Eu acho que tem que acabar o programa, os dois vão para cada um para os seus projetos e ponto final no ponto encontro. final, Não dá para funcionou. continuar do jeito que está, com o programa rachado. Eu acho que seria cometido aí uma grande justiça. O pessoal adora mandar mensagens falando assim. Eu já ouvi falar que o Manuel é casca grossa, já ouvi falar que o Manuel é isso, já ouvi falar que o Manuel é aquilo, já ouvi falar que ele é grosso, já ouvi falar que ele é rude. Nós não estamos falando de bastidores. Não, Que a gente exatamente. Não falamos aqui que a Resultado Patrícia mesmo. é snob ou deixa de ser snob. A questão não é internamente, a questão é na televisão. TV. Nós falamos daquilo que vemos no ar. É. Ponto final. É aquilo que a gente fala, o público não quer problema, quer solução, quer um programa legal Programa para ver de saudável, manhã, legal. né, para já dar uma arrancada para o dia todo, aí passar legal na medida do possível. E o que a gente vê é uma coisa constrangedora, Uma tensão, dia após dia. Uma tensão diária tenso, e que até os tenso, convidados tenso. absorvem. E quando eles entram, a gente já percebe que não sabe com quem vai falar primeiro, se é com a Patrícia ou com o Manuel. Rola uma coisa Exatamente, estranha. é Aí eles muito colocam ruim. o Manuel lá para ficar com a turma, né? No Hoje o auditório. Manuel não levou nem um bom dia. Hoje Ele ele não de ganhou, né? novo. Ganhou bom Quantas dia. vezes ele nem é cumprimentado, dia. não tem nem bom dia Nem para bom ele. dia pra ele. É Mas muito eu acho que assim, complicado. o fato da Globo agora realmente assumir que não dá mais, eu acho que a coisa está se encaminhando mesmo pro sim. fim do encontro ano que vem. Nossa, mas precisou chegar na Mas acho que foi tampa, muito, né? um ano, né? Um ano, o pessoal batalhando aí para manter no ar, mas assim, não dá, a gente como telespectador não tem mais prazer nenhum em assistir, então não tem Eu quero jeito só mesmo. reforçar, Sônia, que eu continuo acompanhando esse caso, Tá. porque assim, o mais difícil agora será dar o braço a torcer. Então a gente não sabe o que eles vão Sim, fazer. de repente A gente está aqui desistem, vai ser todo uma dia tristeza. atualizando, da mesma maneira que a gente atualizou já no dia seguinte que eles tinham desistido de mudar o cenário nesse segundo Sim. semestre. Eu vou continuar acompanhando esse caso, porque se tiver qualquer mudança, Vocês vão a saber gente também, traz. Mas claro, o que está com hoje toda na mesa da certeza. Globo é isso. Tá tudo caminhando para É aquilo uma que você pena, falou. né? Não, é uma pena, porque era um projeto que eles depositaram, né? No qual eles depositaram tanta... Demorou 3 Sim. anos para pegar o 3 posto da anos, Fátima. 3 anos. Mas teve muita Mas eu acho que era um questão ali projeto que- dela mesmo, e agora Dela ela provou mesmo, que era pra dela ela mesmo. mesmo. Quando Da a gente Fátima. começa a Pra falar Fátima. volta Fátima, e até a Globo fala volta Fátima, chegamos ao é porque extremo, né? realmente Era um projeto. era a cara dela o de filho dela, não verdade, tem né? E Tami, que realmente foi muito legal, né? Porque um seguidor ou uma seguidora perguntou se Tami não tem vontade de ser mulher novamente, alguma coisa por aí. E aí ele respondeu com muita convicção, com muita firmeza, mas de um jeito muito legal, muito natural, porque tem, né, pessoas que quando alguém faz uma pergunta mais ofendido, delicada, e né? esse caso é uma pergunta delicada, né, as pessoas às vezes reagem de uma maneira mais na defensiva, aquela coisa toda. Tami não, ele não. Vamos lá ver agora. Se eu sentisse 1% de falta, eu seria mulher. Eu tenho esse privilégio.
eu posso ser o que eu quiser ser, a hora que eu quiser. Não sinto a mínima falta. Tá vendo como é que era a pergunta? Você era tão linda como mulher, você não sente saudade? Continua lindo. E aí continua lindo, de qualquer jeito, né? Vamos ver de novo a resposta. Agora que você tem a pergunta completa, você era tão linda como mulher, você não sente saudade? E aí o Tami responde. Se eu sentisse 1% de falta, eu seria mulher. Eu tenho esse privilégio, eu posso ser o que eu quiser ser, a hora que eu quiser. Não sinto a mínima falta. Tá aí, não é? Que bom saber que tá em harmonia, corpo e alma. Acho que quando você tem a cabeça bem resolvida, você não vai para esse lado da defensiva, você não precisa, né? Você vai mais para pedagogia ali do que outra coisa. Não, e ele tá feliz, se encontrou, tá bonito, né? Ele fez transplante capilar. Estruturado, fez ficou bom, viu? Ficou legal. É o que ele falou, tá cabeludo agora, né? Ficou bom. Gostou, a família né? linda. Olha lá o resultado. Olha, impressionante. olha só, gente. E tava com áreas bem pronunciadas de calvície mesmo, Bem né? aqui na entrada. Olha a lateral. E aí já é o quê? Já é com um implante? É, porque eu acho que já pode ser, porque já era no reality, né? Ah, tá. Entendi. Ela colocou um pouquinho assim atrás do Muito cucurútil. Porque aqui, ó, nessa segunda, na primeira e na segunda laterais, você vê que tá mais cabeludo do que aparece naquela foto. Verdade. Então é isso. Gostou, Amado, do Ai, visual? adorei. E da resposta? Maravilhoso. Melhor ainda. Maravilhoso. Bom, eu sou suspeita, né? Eu gosto tanto dele. A gente, todos nós aqui, Sim. né? É um querido. Queria ver ele em novela de novo. Pois né? Só Dá fez ideia o pra Glória Salve Pérez Jorge. outra vez. Salve Só Jorge. fez Salve Jorge. Salve Jorge. Será que encararia? Porque agora a agora- política entrou 100% nas veias de Tami. agora não dá. Não sei se E acho que nem exerceria pode esse também. lado de ator. Agora não, porque está em pleno mandato. Não pode né? ser no horário que tem que estar lá, né? Na Câmara. É verdade. não não pode. deixou Bem nem a lembrado. Léo ficar aqui com a gente, a Léo Áquila, que todo mundo pergunta, cadê a Léo, cadê a Léo? Tá trabalhando muito. Coordenadora da Outra que diversidade. encontrou o caminho, né? Nessa área social, política, essa coisa toda. E olha que a Léo se desdobra, Desdobra e gente. estudou muito. Estudou Merece muito, estar onde ela é está. cientista política, ela é Tem jornalista. 3 né? graduações. Ela tem 3 graduações. Exatamente. Inteligentíssima. Léo é poderosa, maravilhosa. Aliás, vamos agora brincar e vamos ganhar prêmios muito legais. Porque agora, com o Festival de Prêmios, você pode escolher o seu prêmio. Então, ganhe um Vale Compras no valor de R$ 750 e troque pelos produtos que você quiser. Você pode colocar o QR Code na tela? Vamos colocar? Vamos lá. Ó, tá aí para você. É capturar. Capture para concorrer. Aí leve o Festival de Prêmios para sua casa. Com um Pix de apenas R$ 5,00 e infinitas possibilidades de ganhar. Agora mesmo, R$ 750 de crédito. Então leve esse e muitos outros prêmios para casa diariamente, gente. É um festival que não acaba mais. E olha, eu quero ver você sendo o próximo premiado. Então entra já no site e concorra. Ó, vamos tirar já o QR Code da tela. Vamos tirar porque já temos o ganhador desse super Vale Compras. E participe você também. Festival de Prêmios é prêmio para você e para toda a família, tá certo? Bom, vamos girar rapidinho, a gente tá de volta. Olha aqui, pessoal, nesse sábado, meu primo lindo, porque ele é lindo mesmo, o Fábio Abrão e muito talentoso, ele traz mais uma vez a Vilarejo Arte lá de Santos aqui para São Paulo. E essa feira que é um verdadeiro festival de arte e economia criativa, ao ar livre, com discotecagem dele. O Fábio Abrão, então, não vai realmente te deixar querendo uma festa. Você vai ter essa festa. Não percam, não. Amanhã, na Rua General Jardim, na altura do número 43, na charmosa Vila Buarque, aqui no centro de São Paulo. Ah, e vocês podem levar também os seus bichinhos, porque o evento é pet friendly, né? Mais informações, acessem @vilarejo_arte. Então, beijo para você, Fabinho. Estamos te esperando aí amanhã, né? Com a festa da Vilarejo, com certeza. Vamos te ver. Super beijo, tá, querido? Bom, redes sociais de Márcia Piovesan. Estamos lá no portal Márcia Piovesan com notícias de novela. Vai ter morte, hein? Na novela das 9, hein? Vai, né? A gente conta lá.
E tudo sobre o mundo dos famosos, enfim, vocês acham lá no meu portal. Maravilhoso, tá? Portal Márcia Pelvezan. Mensagens do público, chegou a vez, vamos lá. Twitter e Instagram. É a Indiara Silva Santana falando o seguinte: boa tarde, bancada linda. Oi. O programa Encontro começou desencontrado. Sônia apostou na Patrícia. Apostei, quebrei eu a não. cara. Manuel ficou no meio da confusão. Patrícia não gosta dele. Quando não há tolerância e química, jamais dará certo. Olha, Indiara, você resumiu tudo. Não foi só a Sônia, muito todos bem. nós. Não, Todos a nós. gente era unânime aqui na bancada. Tem que ser a Patrícia, ela é melhor que a Fátima, naquela fase final que a Fátima já estava meio desistindo, né? Queria só ficar com o presente de Deus, a gente falava, tem que ser ela substituta, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Foi. E foi esse, né, esse desastre, esse desencontro Foi, tá que a gente viu. O desencontro que estava no ombro da Fátima foi pro dela. E tadinho do Manuel, ele que pagou o pato nessa história. Bom, vamos para a próxima, vamos lá? Vamos lá, Rosalia Barreto. Deixa a Ana de manhã colocando aula de artesanato, comidinha fácil. O povo quer aprender algo que possa dar uma renda extra. Também. Aprendi muitas coisas com a Ana. Beijos para todos na mesa. Rosália, beijo para Mas você a gente também. ouve muito isso, né? De pessoas que passaram a vender Salgadinhos, salgado, comida, pratos, né? exatamente. Que montaram seu bar, seu negocinho Empreenderam. Em inspirado cima nela. disso, empreenderam mesmo. Sônia, eu não Foi posso muito deixar legal. de esquecer que você mandasse um beijo para Maria de Lourdes da Silva. Ela tem 83 anos, que está linda. fazendo 83 anos e é sua fanzona de Brasília. Maravilhosa, Dona Maria de linda. Lourdes. Dona Maria de Lourdes, ó, super beijo pra senhora. Obrigada pelo carinho, pela companhia que faz pra gente, viu? Muita saúde, longa vida realmente, tudo de bom. Beijo aí. Vamos pra mais uma. Olha a Úrsula. Márcia Pelvezan. Márcia Pelvezan, que alegria te rever, linda. Ah, Obrigada. pra nós também, viu, Muita Úrsula? saúde, que Deus te abençoe. Ah, meu que amor, lindo. obrigada a todos nós, viu? Muito legal, Amém. Úrsula. Amei mesmo. Amém, amém. Todo mundo também. Bom, gente, uma ótima sexta-feira para todo mundo, né? Amanhã a gente não volta porque é sábado. Se Deus quiser, na segunda-feira a gente se vê, tá? Aproveita bem a sua folga aí. Beijo, Márcia Pelvezan, Alessandro Lobianco.